gente continuar com exemplos, deixa eu só falar algumas propriedades que ajudam a calcular o limite, que também são teoremas, né? Mas eu só vou enunciar, e aí a gente consegue fazer um pouco mais de exercícios, né? Então, propriedades do limite, tem muitas, né? Eu selecionei aqui algumas mais importantes, né, que a gente usa mais. Propriedades do limite. Uma é que o limite de uma f de xy, quando xy tende a um x0, y0, isso aqui é zero, C e somente C, o limite do módulo de f de xy, quando xy tende a x0, y0, é zero. Tá? Isso aqui, esse limite, se esse limite é zero, esse também é, e vice-versa. E o motivo disso é muito simples, né? Quando a gente fala que o limite da f é zero, é porque eu consigo fazer f de xy menos zero ficar muito pequeno. Tão pequeno quanto eu quiser. Né? E o que é este limite igual a zero? Aqui eu estou dizendo que eu consigo fazer módulo de f de xy menos zero ficar tão pequeno quanto eu quiser. Agora, vocês veem alguma diferença daqui e aqui? O que está dentro do módulo aqui é a mesma coisa, né? Então, tanto faz. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, se você tem este, você tem este. E se você tem esse, você tem aquele. Né? Então, essa propriedade vale. Isso ajuda. Alguns exercícios a gente consegue resolver mais facilmente com o módulo e depois concluir que sem módulo também dá zero. Fala. Se eu fizesse t0 e dt, mas... Vamos fazer. F de t, 0 dá zero, né? Dá zero sobre módulo de t. Né? E f de tt dá t quadrado em cima. E aqui dá raiz quadrada de 2t quadrado. Tá certo? Isso aqui dá t vezes t sobre 2 módulo de t. Raiz de 2 módulo de t. Concorda? Então, esse daqui é limitado. Né? Agora é com uma variável, né? Mas isso aqui é limitado, porque t sobre módulo de t está entre menos 1 e 1. Então, esse é limitado, esse vai para zero, dá zero também. Então, você achou dois caminhos que vão para zero. Mas, como a gente provou que o limite é zero, então, por qualquer caminho, vai dar zero. Que é o que o teorema 1 garante. Então, voltando às propriedades, né? Esse daqui é bastante útil. Tá? Um outro que também a gente vai usar bastante é que se você tiver duas funções e limite da f é um número L1, quando o xy aqui tende a x0, y0, e o limite de uma outra função g, quando o xy se aproxima também para o mesmo x0, y0, da L2, então eu concluo que o limite da soma existe e é igual à soma dos limites, o limite do produto, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeiro, o limite de f de x, y mais g de xy
existe e é L1 mais L2. Tá? O B é que o limite do produto é L1 vezes L2. E a última é que se o L2 for diferente de zero, eu faço o limite do quociente. Então, o limite do quociente f de xy sobre g de xy vai dar L1 sobre L2. Tá bom? Bom, com isso, a gente pode, por exemplo, resolver um exercício que está na lista. Esse é o 4, né? Como é que eu calculo o limite quando xy tende a 0, 0, de x ao cubo mais y ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado? Vou separar em dois. Isso aqui é o limite. Quando xy tende a 0, 0, eu vou separar em x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado, mais y ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado. E agora? Cada uma dessas é o quê? É o produto de uma que tende a 0 por uma limitada. Qual que é a limitada aqui? X quadrado sobre x2 mais y2. E qual que é a limitada daqui? Y ao quadrado sobre x2 mais y2. Então, isso aqui, se a gente for escrever bem bonitinho, né? Isso aqui é x vezes x quadrado sobre x2 mais y2, mais, vou tirar esse colchete daqui e vou fazer assim, mais o limite quando xy tende a 0, 0, de y vezes y quadrado sobre x2 mais y2, né? Então, esta limitada, que a gente já fez, né? E esta vai para 0. Então, esse limite é 0. E aqui é a mesma coisa, né? Essa é limitada. Tá certo? O numerador é menor que o denominador. Então, isso aqui no máximo é 1. E esse aqui vai para 0. Tudo bem? O exemplo 5 é limite quando xy tende a 0, 0 de x mais y sobre x menos y. Assim, o palpite, vocês acham que esse limite existe ou não existe? Então, vamos lá. O que eu posso fazer para provar que realmente não existe? Então, vamos calcular limite de... Bom, eu vou fazer gama 1 de t igual a t0, é essa a sugestão? t0? E aí o limite lá vai dar limite para t tendendo a 0. Vamos tomar cuidado, né? Quando t é 0, passa pelo 0, 0, né? E isso aqui vai dar t mais 0 sobre t menos 0. Isso aqui dá 1. Né? E qual outro caminho? Zero e t, por exemplo, né? 0t. Também passa pelo 0, 0. E o limite aqui vai ficar, quando t tende a 0, vai ficar 0 mais t e 0 menos t. E isso aqui dá menos 1. Tudo bem? Vamos fazer mais um, que eu acho interessante. Esse aqui, ó. Esse também é da lista, é o número 22A da lista. É o exemplo 6 para nós. E na lista é o 22A.
é o limite quando xy tende a 0, 0. De seno de x² mais y² sobre x² mais y². Dá 1, por quê? Porque esse é o fundamental, disfarçado, mas é, né? Se eu chamar, ó, o número x, o valor, né, de x² mais y² é um valor u. Tá certo? x2 mais y2 é u. Então, para cada xy que você pegar, diferente de 0, 0, isso aqui dá um valor positivo até, né? Então, esse limite aqui é o limite de seno de u sobre u quando u tende a 0, não é? Conforme o xy tende a 0, 0, o valor de u está tendendo a 0. Né? O limite de x2 mais y2 quando xy tende a 0, 0 é 0. Então, o u está tendendo a 0. Ó, eu troquei xy tendendo a 0, 0 por u tendendo a 0. E esse é o limite fundamental, a gente sabe que vale 1. E aí acabou. Exercícios da lista. O exemplo 7, que é o 21H. É limite para xy tendendo a 0, 0 de x² seno de x² mais y² sobre x² mais x² mais y². Separa como? Isso aqui eu vou separar como limite para xy tendendo a 0, 0 de x² sobre x² mais y² vezes o seno de x2 mais y2. Tá bom assim? Seno é sempre uma função limitada. Então, quando a gente precisa, ela é uma boa candidata a ser função limitada. Agora, será que essa aqui tende a 0? Essa não tende a 0, tá? Essa aqui é limitada também. Por que que ela é limitada? O de cima é sempre menor que o de baixo, porque eu estou somando aqui um positivo. Né? Eu sei que x² é sempre menor do que x² mais y². Né? A gente tem isso aqui vale sempre, qualquer que seja o x e o y. Tá? Então, essa é limitada. Essa também é limitada. Alguma dessas vai para 0? O seno tende a 0. Tá? Então, esta é limitada. E esta vai para 0. Tá bom? Eu vou colocar mais um, e aí eu dou um tempo para vocês pensarem. Que é o limite, também para xy tendendo a 0, 0, de x² sobre x² mais y², seno de xy sobre a raiz quadrada de x2 mais y2. E aquele, hein? Esse pedaço é limitado. Né? A gente já viu várias vezes hoje. E esse pedaço? O que a gente sabe dizer sobre esse pedaço que está aqui? O que está dentro do seno aqui vai para 0. Esse a gente também já fez. Então, se fosse começar do nada, né? Esse pedaço aqui, vou chamar de g de xy. Isso aqui é x sobre a raiz de x2 mais y2 vezes y, né? Essa aqui a gente já provou que é limitada.
E quando o xy se aproxima de 0, 0, o y se aproxima de 0. Isso aqui, então, tende a 0 para xy se aproximando de 0, 0. Tá certo? Então, você tem, aqui dentro está tendendo a 0, então o seno disso tende a 0, e essa é limitada. Mas vocês veem que tem uma dentro da outra, né? Aqui tem uma limitada, e essa vai para 0, então esse pedaço vai para 0. Portanto, o seno vai para 0. Então, esse vai para 0, e essa é limitada. Tudo bem? E agora um que é mais desafiador. Vamos lá. O exemplo 9 é limite, quando xy tende a 0, 0, de x ao cubo sobre x2 mais x4 mais y2, seno de x² mais y². Vamos ver, o que vocês sabem dizer sobre essa função? Tem aqui direto uma que vai para 0 e uma que é limitada? O lado esquerdo, este está tendendo para 0? Então, x² sobre x² mais y², o que você sabe dizer sobre isso? É limitada? Será? Vamos pegar, pega g de xy igual a isso, né? Pega g de 10 a menos um expoente grande, menos 2, vai? 0. O que dá lá? Vê o que acontece. Aqui dá 10 a menos 4 sobre 10 a menos 2², dá 10 a menos 8, mais 0. Isso aqui dá 10². Tá? Então, com valores muito próximos de 0, 0 aqui, eu consigo numerões, tão grande quanto eu quiser. É só aumentar o expoente aqui, aqui cresce. Então, eu estou chegando perto do 0, 0, e o valor dessa função g fica cada vez maior. Ela não é limitada. Tá? Essa daqui não é. Isso aqui foi só para ilustrar, né? A gente não é uma demonstração, mas é só para tentar convencer vocês de que dá para pôr números bem pequenininhos aqui e obter resultados grandes. Tá? Então, essa função, você não consegue demonstrar, usar nenhuma desigualdade para provar que o numerador é menor que o denominador. Não tem isso. Não dá para fazer isso aqui. Então, essa função não é limitada. Então, não dá para separar um x e um x2 sobre y. Não dá. Multiplica por x sobre x. Então vamos tentar essa outra forma. E limite. A sua sugestão é pôr x² aqui, sobre x² mais y², e aí eu deixo um seno de x2 mais y2 sobre x. Quer dizer, eu multipliquei por x o numerador e dividi por x aqui para compensar. Tá, agora essa ficou limitada. E essa aqui, hein? Essa aqui. Agora eu acabei de me complicar, né? Porque aqui eu tenho uma limitada e uma que está tendendo ao infinito. 1 sobre x, quando x é pequenininho, 1 sobre x em módulo fica muito grande. A sugestão de multiplicar e dividir por x consertou aqui e estragou ali, né? Nós vamos tentar fazer diferente. Nós vamos tentar colocar, a menos que alguém tenha outra ideia e queira testar. Se vocês tiverem esgotado as ideias. Essa é a original. Eu vou multiplicar e dividir por alguma coisa para tentar fazer funcionar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer o fundamental aqui. Tá? E ver o que acontece lá.
Tá? Vamos tentar esse outro jeito? Eu vou dividir aqui por x2 mais y2 e multiplicar para compensar. Né? Então, aqui, esse pedaço vai para 1. Tá? E agora o resto, como é que eu posso ajeitar? Isso aqui é limite de x e y tendendo a 0, 0. Agora eu vou distribuir, né? X à quinta sobre x à quarta mais y ao quadrado, mais x ao cubo vezes y ao quadrado sobre x à quarta mais y ao quadrado. Eu fiz certo isso? Né? Tudo isso vezes seno de x quadrado mais y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. E agora, como é que eu termino? Aqui tem uma limitada vezes uma que vai para 0? Aqui tem, né? Essa daqui é x vezes x à quarta sobre x à quarta mais y ao quadrado. Esta é limitada. E essa tende a 0. Tá? E aqui? Isso, esse aqui é x ao cubo vezes o y ao quadrado sobre x à quarta mais y ao quadrado. Esta é limitada. Tá certo? Porque eu tenho um numerador aqui, e aqui eu tenho um número positivo somado com aquele numerador. Então, isso aqui é uma fração, cujo numerador eu garanto que é menor que o denominador. Então, isso aqui é limitado, é uma função limitada. Esta vai para 0. Então, este pedaço aqui é limite. Esse limite aqui é 0 já. Tá? E aí, eu vou usar a propriedade, ó, que o limite desse pedaço é 0, o limite desse pedaço é 1, então o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é o produto desse limite por esse outro aqui, que é quando x e y tende a 0, 0, de seno de x2 mais y2, que é o que está aqui, ó. Por coincidência, né? A gente chegou no mesmo que já tinha feito. x2 mais y2 sobre x2 mais y2. Tá? Então, ficou 0 vezes 1, que é 0.